Vamos fazer aqui um bem bolado entre Libertadores e Série B. Mas como assim? Vou te explicar. A gente sabe que para os times participarem aí da Libertadores da América, ele precisa o quê? Estar bem classificado, né, na Série A do Campeonato Brasileiro e dessa forma ele garante vaga para a Libertadores do próximo ano. Os primeiros colocados ali têm vaga na Libertadores. E a outra forma do time garantir vaga para a Libertadores é ganhando a Copa do Brasil. Esse vídeo eu vou trazer para vocês times que, mesmo disputando a Série B do Brasileirão, estavam também disputando a Copa Libertadores. Então, nós temos aí 4 times que conseguiram essa proeza. Então, vem comigo até o final do vídeo. Antes disso, curta, se inscreva e ative o sininho. Começando então no ano de 1991, quando o time carvoeiro, o time do Criciúma, comandado por Luiz Felipe Scolari, o vulgo Felipão, é esse mesmo. O time foi campeão da Copa do Brasil de 1991 em cima do Grêmio. Inclusive é considerada uma das primeiras zebras, né, a nível aí de Copa do Brasil. O time venceu o Grêmio e estava na Libertadores de 1992. E ao mesmo tempo que o time estava na Libertadores de 1992, ele estava também disputando a Série B do futebol brasileiro, no formato, né, que era aquela época, um pouco diferente do que é hoje, mas era considerado sim a Série B. E aí você pensa que o time fez feio? De jeito nenhum. Na primeira fase, por exemplo, que é mais ou menos nos mesmos moldes que agora, a diferença é que na época a vitória valia 2 pontos. O time saiu num grupo que tinha o São José da Bolívia, tinha o Bolívar e tinha também o Forte São Paulo. E o Criciúma não fez feio. Por exemplo, chegou a bater o São Paulo dentro de casa na estreia por 3-0. Nessa primeira fase aí, que é a fase de grupos da Libertadores, o time só teve uma derrota, que foi uma goleada sofrida contra o São Paulo no Morumbi por 4-0, mas dentro de casa venceu o mesmo São Paulo por 3-0. E isso fez com que o time classificasse na primeira colocação na fase de grupos. Então fez bonito. Aí o time classificando para as oitavas de finais enfrentou uma equipe tradicional, que é o Sporting Cristal do Peru. E aí jogou o primeiro jogo lá em Lima e venceu por 2-1. E depois, dentro de casa, venceu novamente aí por 3-2. Aí eu quero destacar o artilheiro, né, matador aí do time do Criciúma, que era o Jairo Lenze. Jogava muita bola e deixou aí os seus golzinhos aí nessa campanha da Libertadores do Criciúma. Esse resultado para cima do Sport fez com que o time se classificasse para as quartas de finais. Aí, nessas quartas de finais, pegou novamente, né, o São Paulo de Tele Santana, só para vocês terem uma ideia. E aí não teve jeito. Apesar de não ter sido vida fácil para o time do São Paulo, que no Morumbi ganhou por um placar magro de 1-0, e na volta o Criciúma chegou a sair ganhando por 1-0 e tomou o empate, né, do time do São Paulo. Aí esse empate com a vitória do São Paulo dentro do Morumbi deu a classificação para o time paulista. Aí não teve jeito, né? O Criciúma foi eliminado, mas mesmo assim fazendo uma grande participação, indo até as quartas de finais daquele ano de 1992. E vale, né, a gente pontuar que o São Paulo foi o time campeão, né? O São Paulo de Tele Santana foi o time campeão em 1992 da Libertadores, ou seja, o time que eliminou o Criciúma. Então, parabéns aí pro time carvoeiro, né? Fez bonito para a região aí de Santa Catarina. Em 2005, nós tivemos o Santo André disputando a Copa Libertadores. Isso porque em 2004, o time comandado por Péricles Chamusca, que tinha Sandro Gaúcho, Romerito, Elvis, calou o Maracanã. Lembra que o time foi campeão em cima do Flamengo, venceu por 2-0 a Copa do Brasil, o jogo de volta. Na ida ficou 2-2 e na volta o time do Santo André venceu por 2-0, calando, né, o Maracanã, que já tinha até festa armada, show, ia ter show da Ivete Sangalo. Aí o Santo André calou lá o Maraca e se classificou para a Libertadores de 2005, mesmo, né, jogando a Série B do Brasileirão. Na Libertadores, o time teve um grupo muito difícil.
Nesse grupo tinha o Cerro Porteño, o Palmeiras e o Deportivo Táchira. O time não fez feio não, porém não se classificou para a próxima fase. O time ficou ali com seus 8 pontinhos, 1 ponto atrás do Palmeiras, que foi o segundo colocado do grupo. O primeiro colocado foi o Cerro Porteño. E fechou a competição com um saldo de gols positivo de 5 gols. Inclusive, goleou o Deportivo Táchira. Goleou o time por 6-0. Então, fez bonito. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 11 gols pró e tomou 6 gols em 6 jogos. Mas não passou ali para as oitavas de finais da Libertadores de 2005. E na Série B, o time se classificou para a segunda fase. Naquela época, a dinâmica era um pouco diferente. Classificava os 8 times para a segunda fase. O time do Santo André se classifica para a segunda fase, mas não se classifica para a fase final, que era a terceira fase. Então fez ali uma Série B razoável e participou então da Libertadores. Em 2006, o Paulista de Jundiaí, o time comandado por Wagner Mancini, e tinha em seu elenco atletas conhecidos como o Mossoró, André Leonel e também o Hever, o zagueirão, né, que depois fez história por Atlético Mineiro e por aí vai. O time do Paulista, que havia sido campeão da Copa do Brasil em 2005, fazendo a final contra o Fluminense, onde decidiu no jogo de ida, venceu por 2-0 lá no Jaime Sintra, lá, né, na casa do Paulista de Jundiaí, e depois na partida de volta ficou 0-0 no São Januário, consagrando assim o Paulista como campeão da Copa do Brasil, dando direito assim à disputa da Libertadores de 2006. A Libertadores de 2006 não foi vida fácil para o Paulista, essa é a verdade. O time caiu no grupo com o Libertad do Paraguai, River Plate e o El Nacional. O time do Paulista venceu apenas um jogo na fase de grupos, ficou na última colocação com apenas 6 pontos. Venceu uma, empatou 3 e perdeu 2. Destaco, né, que a única vitória do Paulista foi em casa contra, né, o River Plate, e inclusive o River Plate classificou na fase de grupos ali, né, mas perdeu para o Paulista. Então foi a única vitória do time aí do Wagner Mancini, né, na Libertadores de 2006. Mas tá aí, né? O Paulista, um time da segunda divisão do Brasileirão, disputou a Copa Libertadores de 2006. Já na Série B, o time fez bonito, né? Ficou ali na 5ª colocação, mas ainda assim não conseguiu o acesso para a Série A, né, daquele ano. Em 2013 foi a vez do time do Palmeiras, o time que em 2012 foi campeão da Copa do Brasil, aquele elenco que tinha o Barcos, que tinha o Valdívia, né, um elenco aí que tinha sob o comando técnico o Felipão. Foi um elenco que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Coritiba, venceu o jogo de ida, se eu não me engano, por 2-0, teve gol do Valdívia, né, tô me recordando aqui, e o jogo de volta acabou empatando em 1-1 no Couto Pereira, que foi suficiente para o Palmeiras garantir o título da Copa do Brasil daquele ano. Só que, no Campeonato Brasileiro da Série A o time foi rebaixado. Situação essa que em setembro desse ano de 2012, o Felipão deixou o comando técnico do time e em 2013, né, tinha vaga na Libertadores, né, que é justamente o nosso tema aqui. Mesmo disputando a Série B, o time estava na Libertadores, né, e dessa vez sob o comando do Gilson Kleina, né? E o time na Libertadores fez bonito, né? O time classificou ali na primeira colocação do grupo, um grupo que tinha o Tigre da Argentina, o Libertad do Paraguai e o Sport Cristal do Peru. Um grupo até difícil, né? O time fez 9 pontos, fez ali 5 gols e tomou 5, então foi ali placares magros para o Palmeiras, mas foi o suficiente para se classificar. Nas oitavas de finais, né, o time enfrentou o Tijuana do México. E aí que a coisa deu ruim, né? O Tijuana acabou eliminando o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu perder ali. O primeiro jogo empatou de 0-0 e o segundo jogo perdeu por 2-1. No agregado ficou 2-1 pro Tijuana, né? E aí o Tijuana passa de fase, né? Deixando assim o time do Palmeiras pelo caminho. É o time comandado aí por Gilson Kleina. Mas, né, no Brasileirão da Série B o time se deu bem, com 79 pontos, né? Nessa época tinha no ataque o Allan Kardec, né? Vocês devem se lembrar, né? O time foi e subiu para a Série A novamente, né? Ficando aí na primeira colocação, né? Voltaria a jogar a Série A
em 2014. Mas esse é o Palmeiras, que em 2013, então, jogando a Bezona, jogou a Copa Libertadores. Então, esses foram aí os 4 times, né, que jogando a Bezona jogou a Libertadores. O Criciúma em 1992, o Santo André em 2005, o time do Paulista de Jundiaí em 2006 e o Palmeiras em 2013. Espero que vocês tenham curtido, né, esse estilo de vídeo aí. Eu me chamo Fernando Bastos. Aqui eu falo, né, sobre os times da Série B do Brasileirão e também sobre o futebol brasileiro. Se você ainda não nos segue também aí nas redes sociais, dia a dia nós estamos por lá bem ativos. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho e te espero.